João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Quem achou, dá um glória a Deus aí, bem forte. Se você não estiver com Bíblia, acompanhe com alguém do seu lado, né? Não deixe de ler o texto conosco em nome de Jesus. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Feche seus olhos. Peça ao Senhor nesse momento por mim e por você em nome de Jesus. Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua preciosa palavra, Deus. Pai, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe como esses dias eu me senti tão pequenino diante da Tua palavra, Deus, diante da grandeza da Tua palavra, Pai. Como nós somos superficiais, Deus. Como nós lemos a Tua palavra como quem lê qualquer coisa, Pai. Oh Deus, como essa semana o Senhor esmagou o meu coração ao olhar esse texto, ao perceber quantas maravilhas, ó Deus, Ele expressa e como a gente negligencia a Tua palavra, Deus. Como nós negligenciamos a Tua palavra, Deus. Nos dá um coração de humildade, Deus. Nos dá um coração de entendimento essa manhã. Mas, acima de todas as coisas, nos dá sede. Nos dá sede da Tua palavra, nos dá sede do Espírito. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê diz? O título da mensagem de hoje, meus irmãos, é O Rio que Flui do Tabernáculo. Antes de entrar propriamente nessa mensagem, eu queria contar uma história para você. E você vai entender no final porque eu estou contando ela. Uma fábula muito antiga conta que havia um leão na savana africana com muita sede, já há bastante tempo procurando por água. E depois de muita procura, ele encontra ali um lugar com água. E ele se aproxima, mas quando ele se aproxima, ele vê um outro leão e ele pensa, isso é um inimigo. Isso é um leão que está também aqui para me tirar desse lugar. E todas as vezes que ele via esse leão na água, ele corria. E essa cena se repetiu por algumas vezes e se aproximava na água. Quando viu o reflexo, um leão corria. Mas a sede foi aumentando. A sede foi aumentando. A sede foi aumentando até que ele disse, eu preciso criar coragem para enfrentar esse inimigo. Senão eu vou morrer. Até que ele foi e quando ele tocou na água onde ele estava refletido, ele percebeu que aquele inimigo não era tão poderoso assim. E pôde aproveitar daquela água e sobreviver. Ao final eu vou explicar por que foi que eu contei essa história, mas eu peço que você grave ela na sua mente, para que a gente entenda aquilo que nós iremos falar hoje. Meus irmãos, poucas pessoas entendem o que é sede de verdade até passar por uma situação de muita sede. Acho que todo mundo aqui já vivenciou, seja na rotina do dia a dia, seja em uma viagem, alguma situação específica de passar muita sede, né? E quanto mais você caminha para os interiores, para as regiões sertanejas, para essas realidades onde a água é mais escassa, é que você percebe o valor, a importância que as pessoas dão para um copo d'água. Quem aqui já teve a oportunidade de participar da Juvep, temos alguns aqui que participaram da Juvep, Sertão Livre, perceberam como é importante e na verdade, né, quanto mais longínquo o lugar, parece que um copo de água parece ser algo mais primoroso, mais presenteável. Quanto mais você avança nesses lugares, mais você percebe quanto a água é importante. E ela não é importante apenas por causa disso, ela é importante porque nós somos em torno de 60% constituídos de água, né? Toca aí no ombro do seu irmão e diz, você é água, meu irmão, olha, você tem muita água aí. Faz parte da nossa natureza. E nós, meus irmãos, estamos aqui diante de um Jesus que foi participar de uma festa.
Aquele que é capaz de matar a pior de todas as sedes, ele foi participar de uma festa específica. Eu queria que você voltasse comigo para entender um pouquinho do que está acontecendo aqui, nesse texto de João 37. Volta um pouquinho para o versículo 1 desse mesmo capítulo, para que nós possamos entender um pouco do que está acontecendo. Meu Deus, que som maravilhoso, glória a Deus. Estava com muita falta. João 7, volta aí, versículo 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas ou dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-as ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E é nessa festa, a festa dos tabernáculos, onde no versículo 37, primeira parte do versículo fala: no último dia, o dia mais importante da festa, Jesus, ele ergue a voz e ele diz: aquele que tem sede, venha. Meus irmãos, para que nós possamos entender apropriadamente, essa já é inclusive a 8ª mensagem que nós pregamos sobre o Espírito Santo, para que eu e você a gente consiga compreender a importância que tem um relacionamento real com o Espírito de Deus. Ele é quem lidera a igreja, ele é quem governa o povo de Deus. Se nós não conhecemos o Espírito Santo, não nos apropriamos dessa promessa que já é uma realidade, nós não seremos a igreja que o Senhor espera de nós. A igreja do Nazareno Caruaru, o povo de Deus, não apenas aqui, mas em toda a face da terra, precisa urgentemente conhecer o ministério do Espírito Santo, conhecer a pessoa do Espírito Santo, conhecer os seus atributos e, sobretudo, a partir disso, adorá-lo como ele é digno de ser adorado. E Jesus, como eu disse, ele foi participar ali da festa dos tabernáculos, na metade da festa. A palavra em hebraico para a festa dos tabernáculos, festa das cabanas, festa das tendas, qualquer nome que você vê a esse respeito, diz respeito a essa festa, é Sukkot. E nós vamos ver agora, queria que você fosse para o texto de Levítico, para você conhecer a primeira vez em que Jesus falou sobre essa festa, em que Deus falou sobre essa festa ao povo de Israel. Era uma das tradicionais festas judaicas e que era celebrada até o tempo de Jesus. Levítico capítulo 23. Vai lá na sua Bíblia, não deixa desmarcar aí o texto de João, mas vai lá em Levítico capítulo 23. A partir do versículo 33, que fala sobre esta festa das cabanas. Levítico 23. Disse o Senhor a Moisés, versículo 33, acompanhe comigo: diga ainda aos israelitas: no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem
trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 8º dia façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Vá para o versículo 39. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O 1º dia e também o 8º dia serão dias de descanso. No 1º dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem esta festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, acho que você percebeu agora pela leitura desse texto porque essa festa se chamava Festa das Cabanas, Festa dos Tabernáculos. Mas, meus irmãos, com o passar do tempo, especialmente depois da construção do 2º templo, lá na geração de Zacarias, Zorobabel, na geração de Ageu, na construção do 2º templo, esta Festa das Cabanas, que passou a ser celebrada em Jerusalém, ela ganhou uma outra conotação, ela ganhou outros elementos. Por exemplo, uma coisa que era comum, que passou a ser comum a partir da construção do 2º templo, é que durante os 7 dias, até o 8º dia de festa, os sacerdotes, eles mandavam os levitas tocarem a trombeta, o povo saía das cabanas que tinham sido construídas, feitas ali para aquela ocasião em Jerusalém, e eles observavam enquanto os sacerdotes iam fazendo um cortejo de louvor a Deus, carregando os salgueiros que você viu aqui, as folhas de ramos, todo tipo de planta, celebrando ao Senhor com os cânticos que são conhecidos como Halel, que são os salmos hoje da nossa Bíblia, 113 a 118. Por que tem esse nome? Halel significa louvor. E todos esses salmos, do 113 ao 118, são salmos de louvor. A expressão aleluia vai ser constante. Então eles iam nesse cortejo adorando ao Senhor, celebrando, mas há um detalhe específico que começou a ser uma prática no período do 2º templo. Eles iam carregando esses ramos, e um dos sacerdotes apanhava um jarro de água do tanque de Siloé, que ficava em Jerusalém. Ele levava essa água e o derramava na presença do Senhor. Por quê? Porque essa era uma das festas em que se celebrava a colheita, e nós sabemos que não há colheita, não há a agricultura sem água, sim ou não? Então esse derramar da água falava sobre a bênção do Senhor sobre o povo de Israel. Falava sobre o cuidado do Senhor em trazer a colheita, em trazer os frutos e em sustentar o seu povo. Mas também falava a respeito de alegria. Essa festa também era celebrada com tanta alegria que há uma frase de alguns rabinos que dizia que quem nunca viu a festa de Sucote, a festa dos tabernáculos, a festa das tendas, nunca viu alegria de verdade. Tamanha era a celebração do povo, tamanha era a alegria em perceber o cuidado do Senhor. Mas justamente nesse período em que o 2º templo foi construído, em que essa festa ela ganhou essas outras características que não tinha ali no princípio, foi justamente nesse período em que os profetas começaram a falar de que essa festa ela seria celebrada de uma forma diferente no futuro. E eu quero que você vá comigo agora para o texto de Zacarias, passear na Bíblia um pouquinho, para a gente ir pegando velocidade aí Tinha até umas competições quando eu era junior da Igreja Batista, Ganhava um doce quem abria o texto mais rápido. Zacarias, finalzinho do Antigo Testamento, capítulo 14. Zacarias está falando sobre a vinda do Senhor, e ele vai trazer uma marca dessa vinda, uma marca dessa chegada do prometido, do ungido, do rei de Israel. Eu quero que você vá comigo agora lá para o versículo 16 do capítulo 14.
Então, diz o versículo, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém, ou seja, inimigos, subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Essa profecia de Zacarias fez com que os judeus, ao longo do período que a gente chama de intertestamentário, que fica entre o Antigo e o Novo Testamento, que dura cerca de 400 anos, fez com que o povo criasse essa expectativa messiânica, de que o Messias seria aquele que reuniria os inimigos, inclusive do povo de Deus, e juntos eles celebrariam a festa de Sukkot, juntos. E essa festa, essa festividade foi repetida por anos. E algumas pessoas costumam perguntar, abrindo um parêntese aqui, pastor, como é que as pessoas elas se salvavam no Antigo Testamento? Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? E eu fiz essa pergunta uma vez quando eu era adolescente, e a pessoa me respondeu de uma forma muito errada, e eu já vou dizer para você aqui, para você não aprender errado. Quando eu fiz essa pergunta pela primeira vez, me disseram, não, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela obediência à lei. Aí eu disse, tá bom, né? Mas não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina que a salvação é pela graça mediante a fé. Não tem em canto nenhum da Escritura salvação por obediência à lei, porque a lei é incapaz de fazer com que alguém seja salvo. A obediência à lei é insuficiente e quem diz o contrário não leu Romanos. Lê Romanos. Então como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, pastor? Pela fé. Mas como assim pela fé? Pela fé naquilo que ainda haveria de vir. Pessoas foram salvas no Antigo Testamento? Foram, pela fé naquilo que ainda haveria de vir. Pessoas são salvas agora no período da Nova Aliança? São, pela fé naquele que já veio. Mas do princípio ao fim, a justiça é pela fé. Grave isso para quando alguém lhe perguntar, você dizer, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Pela fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ninguém era salvo porque era obediente à lei, senão estava todo mundo do Antigo Testamento agora numa situação bem complicada. Todo mundo era salvo pela fé. Então, meus irmãos, esse celebrar da festa se repete por centenas de anos e nós estamos agora diante desse Jesus. Nós não podemos deixar de pensar de que no dia mais importante da festa, onde todos sabem que esse ritual acontece, a água é derramada ali na presença do Senhor, mas uma água que logo que é derramada se acaba. O Senhor Jesus, o Rei prometido de Zacarias, ele diz, venham a mim, bebam da água que nunca se acaba. Esse Messias prometido, que havia sido celebrado durante centenas de anos, ele está agora no nosso meio, ele está no meio do povo, e ele está dizendo, eu tenho uma água da qual vocês podem beber, se saciar, e ela fluirá no interior de vocês como um rio. Eu não sei se você consegue perceber a beleza que há nisso, de ver que o Senhor, desde quando ensinou o seu povo a celebrar algo que apontava para o ministério de Cristo, ele estava apontando para o perfeito. Nós temos acesso ao perfeito, ao completo. A gente se acha maravilhoso, bom demais, porque a gente tem a revelação completa. A gente critica o povo do Egito, povo de cabeça dura, povo incircunciso de coração. A gente usa as próprias expressões da Escritura. Você não acha que a gente não faria pior se estivesse no lugar da gente? Não havia revelação completa. Eles praticavam sombras, promessas, e nessas promessas eles depositaram a sua esperança, a promessa de que viria um Messias, que agregaria todos os povos ao seu redor. E esses povos celebrariam não mais em tendas, porque agora o tabernáculo de Deus está com os homens a partir de Cristo. O tabernáculo não são mais cabanas, não é mais o tabernáculo do deserto. Esse Jesus está conosco, mas a promessa desse Jesus não é apenas de que Ele estará conosco, mas Ele estará em nós. Nós nos tornamos os tabernáculos, nós nos tornamos a morada de Deus por causa dessa promessa. Venha a mim, todo aquele que tem sede. Venha a mim. Ano após ano, eles esperavam, e então nesse dia de festa, o Senhor Jesus, Ele promete o acesso a uma água que não tem fim. O sacerdote ano após ano derramava
aquela água do tanque de Siloé. E Jesus diz: eu tenho algo muito melhor. Como ele disse para a samaritana, não é a primeira vez que a expressão água viva é dita aqui. Mas o Senhor Jesus, eu quero que você preste atenção em algumas expressões desse convite. Volta lá para o Evangelho de João. Não se perde não. Volta lá para João capítulo 7. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se em alta voz: se alguém tem sede. O que está estabelecido aqui, meus irmãos, é uma condição. Se alguém reconhece que precisa dessa água, se alguém reconhece que as sombras da tradição judaica, as promessas, as coisas que eram só para o futuro, elas são insuficientes. Se alguém deseja mais do que formalismos, se alguém deseja mais do que figuras, do que símbolos, se alguém precisa de mais do que isso, se alguém precisa de mais do que a lei de Moisés, se alguém precisa de mais a respeito de Deus, se alguém quer ter acesso a uma porção maior do conhecimento do Senhor, se alguém quer uma fé mais viva, melhor, mais aperfeiçoada, então venha. Mas é só se você quiser. Há uma condição que é estabelecida aqui. E se Jesus estabeleceu uma condição, nós não podemos desfazer aquilo que Ele fez. Nós esperamos, como falei a respeito não só do culto de oração, mas isso se aplica também à vida no Espírito. Nós esperamos que pessoas que não têm sede, elas queiram o Espírito de Deus, elas queiram beber dessa água. Mas, meus irmãos, se você que está aqui hoje está desesperançoso, não tem mais a alegria na sua caminhada com o Senhor, o que você precisa não é apenas de repreensão, não é apenas de cuidado. O que é necessário hoje pela manhã para mim e para a sua vida é sede. Porque se alguém tiver sede, se alguém tiver sede, há uma condição muito clara. E esse Jesus, ao estabelecer essa condição, Ele diz: olha, eu não vou aí. Você que tem que vir. Se você tem sede, não apenas reconheça que você precisa, não apenas reconheça que esta é uma necessidade. Se a água natural é para o corpo uma necessidade que nos constitui, o Espírito Santo para a nossa alma é uma necessidade que nos constitui. Nós somos feitos novas criaturas através do Espírito Santo. E todas as vezes que entregamos para a nossa alma algo menor, inferior ao Espírito, inferior a essa comunhão, nós estamos dizendo que nós não somos feitos daquilo que nós precisamos realmente para a nossa alma. Nós estamos dizendo que nós somos feitos de qualquer outra coisa. Nossa alma não precisa disso. Se alguém quiser vir, se alguém tiver sede, venha, porque o Senhor, Ele não muda a sua posição de doador, mas Ele também, no que diz respeito ao Espírito Santo, ao conceder o Espírito, Ele espera que a busca seja minha e seja sua. O apóstolo Paulo, falando sobre os dons do Espírito, ele diz: buscai os melhores dons. É busca, é desejo, é vontade, o sentimento de necessidade. Eu preciso disso. E enquanto isso não acontecer, não espere que Ele vai entregar para você. Busque. Evangelho de Lucas: até vocês que são maus, a gente já pregou sobre isso, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito a todos quanto pedirem. Precisa ser uma busca, precisa ser um desejo, precisa ser uma vontade do nosso coração. Não espere que Deus vai fazer a respeito da vida do Espírito Santo algo que nós não buscamos, algo que nós não queremos, algo que nós negligenciamos. Exige, é uma condição, como se diz lá na galera do direito, sine qua non, sem a qual não tem como viver uma vida no Espírito sem busca. A partir do reconhecimento de que eu preciso disso, então eu vou aonde a fonte está, eu vou até a nascente do rio, eu vou até onde a água é despejada, eu vou aonde o Espírito Santo está falando, está clamando e chamando: venha. E Ele nos chama hoje pela manhã. Não sei se você crê nisso. Agora, o texto vai estabelecer um outro paralelo aqui. Diz assim:
Para aqueles que têm sede, há uma outra questão que precisa ser resolvida. Quem crê em mim? Quem crê em mim? É necessário fé, meus irmãos. É necessário crer. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Quem crê precisa se aproximar desse Deus como entendendo que Ele não é apenas existente. Tem gente que acha que fé é saber da existência de Deus, é concordar que Deus existe, isso é importante, mas é o primeiro, talvez, passo da fé. É crer que Ele existe, mas é galardoador, vai dizer o texto de Hebreus, daqueles que o buscam, daqueles que o procuram. Fé não é apenas algo intelectual. Tem gente que acha que fé é fazer uma oração. É importante, quando as pessoas entregam a vida a Jesus, nós fazemos uma oração aqui de entrega, colocamos aquela vida diante do Senhor, mas isso não é fé. Isso pode ser uma declaração, pode ser uma confissão. Fé é entender quem Deus é, mas é confiar totalmente de que Ele é capaz e poderoso, de que Ele é suficiente para me salvar e que eu não preciso de mais qualquer outra coisa. Isso é fé. Isso é fé. É mais do que concordar, como os amigos do Evangelho, como a gente costuma chamar. Tem as pessoas que são os amigos do Evangelho. Elas acham bacana, a pessoa que é crente, né? Eu tenho alguns amigos que dizem, é tão bacana a doutrina de vocês. Que bom, isso não é fé. Ah, mas as reuniões de vocês é tanta alegria, tem comunhão, eu gosto de ir. Isso não é fé. Ah, mas a mensagem do pastor, não do pastor Davi, que ele grita muito. Não, mas a mensagem que eu ouço lá o pastor pregando é tão bacana de ouvir. Mas isso não é fé. Fé é um depositar total da confiança, da certeza no Senhor. Isso é fé. E esta água viva só está disponível para quem crê. Só está disponível para quem tem fé. Só está disponível para quem coloca e deposita toda a sua confiança no Senhor. Parece tão bobo, né? Mas é justamente naquilo que é simples que a gente não coloca em prática que a gente erra. Antes o simples praticado do que o complexo não praticado. Antes o simples feito do que o complexo não executado. É simples. Há um convite para quem enxerga essa necessidade. Mas Jesus colocou um outro aspecto aqui. Ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura. E parece que não há uma referência muito clara. Não existe um texto no Antigo Testamento que era a Escritura da época de Jesus. Não há um texto do Antigo Testamento que diz: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não há esse texto. Mas há duas pistas muito boas. Uma em Isaías 55, onde o Senhor, através do profeta, ele vai dizer: olha, venham todos vocês que têm sede, venham comprar pão sem custo, venham beber água de graça, um convite que o profeta faz. E há uma outra passagem que talvez seja mais conhecida, que é aquela em que Ezequiel, capítulo 47, vai relatar isso. Ele está no templo do Senhor, uma visão que é dada por Deus, e ele observa e há um rio que sai do trono em todas as direções, um rio que sai do templo. Um rio que sai daquele lugar. E lembra que eu falei, se o tabernáculo do Antigo Testamento era um lugar físico, o tabernáculo hoje, eu e você somos esse tabernáculo. E ali, há toda aquela passagem, o anjo, pronto, agora venha, meça mais um pouco. Aí ele vai, as águas dão nos artelhos, as águas dão nos joelhos, as águas dão nos lombos, vai subindo o nível da água até que chega em uma grande correnteza que precisa ser atravessada a nado. Provavelmente uma referência a esses dois textos. Mas eu não quero chamar a atenção para esse aspecto apenas. Parece que Jesus ele está estabelecendo um método de crer. Qual é o método de crer? Crer, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. E é interessante porque as pessoas estavam antes disso debatendo quem é esse Jesus, de onde é que ele vem, que mensagem que ele prega, ele é galileu, ele não é. Divergindo acerca de onde Jesus vem, qual é o ministério dele, ele é profeta, ele é o Cristo, né? Porque tem as pessoas, ele ensina, lá em Jerusalém ninguém faz nada com ele. E onde é que vem esse Jesus? E aí Jesus, no meio a essa confusão de pensamentos a respeito dele, ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Há uma forma correta de crer em Cristo, meus irmãos.
Por que é importante falar sobre isso? Porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas fizeram de Cristo uma bandeira para as suas necessidades. Fizeram de Cristo uma bandeira para aquilo que elas acreditam. Há o Cristo comunista, há o Cristo direitista, há o Cristo dos atores globais, há o Cristo que atende à minha necessidade particular, mas Ele está dizendo para mim e para você de que se nós queremos ter acesso a essa fonte, se nós queremos ter acesso a esse rio, precisamos crer nele como a Escritura diz que Ele é. Como a Escritura afirma que Ele é. Mas como vamos crer conforme a Escritura se não conhecemos ela? Se eu e você não conhecemos as Escrituras, a gente vai crer em todo tipo de Cristo que as pessoas têm pregado por aí. Parece que nos últimos dias, aquela palavra de Cristo, de que nos últimos tempos surgiriam falsos cristos e falsos profetas, dizendo, Ele está aqui, ou Ele está ali, parece que isso se transformou nos nossos tempos em algo ideológico. Ah, Cristo está aqui nessa minha pauta. Cristo está aqui nessa percepção que eu tenho sobre Ele. Não. A fé que garante o acesso a essa fonte de água viva é a fé como a Escritura. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, na forma que a Escritura expressa, do seu interior fluirão rios de água viva. Não basta apenas crer sem base escriturística, meus irmãos, sem conhecer a palavra. Fé sem Escritura é fideísmo, é misticismo. Crença sem a Escritura é crendice. E é por isso que está cheio de crendice no meio do povo de Deus, porque a gente não crê como a Escritura diz. A gente crê como a gente ouviu de alguém. Porém, mais do que isso, ele vai dizer que para quem vivenciou esse processo, para quem teve sede, para quem buscou, para esse que deseja ser o tabernáculo de Deus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu quero terminar essa mensagem refletindo as implicações do que significa aquilo que Jesus falou e do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o rio concede vida. Então é impossível que alguém tenha vida fora de um relacionamento real com o Espírito Santo. Se talvez você que está aqui hoje, você que vai ouvir essa mensagem que está sendo gravada, se você acha que a sua vida espiritual está morta, provavelmente é porque falta um relacionamento de conhecimento real de quem é o Espírito Santo. Falta um senhorio do Espírito Santo. Falta beber dessa água. Quanta morte espiritual tem sido gerada no nosso meio porque a gente simplesmente não procura o Espírito Santo. Não procura esse Jesus que é capaz de matar a nossa sede. Mas em segundo lugar, o rio, naturalmente falando, o curso e a intensidade do rio é variada. Ora o rio está forte, caudaloso. Ora o rio é só aquele veiozinho, aquele riacho. Há momentos do nosso relacionamento com o Espírito Santo que Ele vem com ímpeto, Ele nos convoca a uma vida de mais intensidade. E há momentos em que Ele, por conhecer a nossa estrutura, como diz o Salmo, saber que somos pó, é suave. Precisamos perceber as intensidades exatas. Tem gente que está buscando intensidade, e talvez aqui aconteça isso hoje. Talvez alguém no nosso meio está buscando intensidade. Eu quero um aguaceiro, eu quero uma inundação. Mas nós não controlamos o curso do rio. Não controlamos a intensidade do rio. Se o Espírito nos convida a um momento de tranquilidade, de um correr de águas suaves, nós obedecemos, porque o Senhor é o Espírito. E tem gente que está querendo águas tranquilas, pastos verdejantes. Oh Senhor, cuida de mim. Deus está dizendo, eu quero intensidade para você. Quero águas caudalosas para você. Mergulha no Espírito Santo em nome de Jesus, para que eu e você possamos entender o que Ele está dizendo para hoje. E é individual, é com cada pessoa. É se alguém, indivíduo, pessoa única, porque o Espírito, Ele nos conhece nas nossas individualidades. Ele sabe se o momento para você hoje é de intensidade ou de tranquilidade. Mas não é apenas a intensidade que não é controlada, o curso também não é controlado. O Senhor Jesus, falando a Nicodemos, disse que aquele que é nascido do Espírito é como um vento.
O vento sopra e nós não sabemos para onde ele vai nem de onde ele vem. Assim é como quem é nascido do Espírito. Da mesma forma o rio passa por pedra, o rio passa por onde tem água, território mais argiloso, passa por canto alto, passa por canto baixo. Nós bebemos do rio. Ah, mas está muito alto. Vai para o alto. Ah, mas está muito embaixo. Vai. Ah, mas é muito sinuoso. Vai, porque é o rio que nos garante vida plena. Mas uma outra coisa a respeito dessas implicações, dizer que fluirão do seu interior como rios de água viva. A sua água é mais limpa. Comparando com barragem, com açude, a água mais limpa é a água do rio. Tem pessoas que bebem, como foi condenado pelo próprio profeta no Antigo Testamento, pessoas que bebem de cisternas rotas, água suja, barrenta. A água do rio é limpa. A água do rio é cristalina. E a gente troca a comunhão com o Espírito Santo por água barrenta, suja. Mas uma outra implicação que eu quero trazer para você é que a sua água refrigera. Quem já tomou banho de rio sabe que a água de rio é geladinha, pode dar o calor que for, refrigera, esfria, não no mau sentido, no bom sentido, refrigera, traz calma. Talvez toda a inquietação do nosso coração hoje é porque nós não bebemos dessa água. Talvez toda a agitação humana, talvez toda a ansiedade, todo o temor, toda a agonia que vai aquecendo nosso coração é porque nós não fomos convidados, fomos convidados, mas não aceitamos o convite, não tivemos sede e não mergulhamos no rio para perceber a água que mata a sede, que vai para o nosso interior, refrigera tudo, todas as inquietações. O Espírito nos chama a esse tempo de refrigério, especialmente para o povo de Israel, cujo rio Jordão nascia do derretimento do Monte Hermon. Um dia eu vou para Israel, meu Deus. O Monte Hermon é um monte altíssimo, e das suas geleiras desce a água, de cuja nascente sai o rio Jordão. É por isso que o Salmo vai dizer que é como a água que desce do Monte Hermon, porque é gelada, traz refrigério, cura as feridas, sara o interior. Mas há uma outra implicação. A sua água ela traz refrigério, mas o rio é quem determina como bebemos da sua água. O rio é quem determina como bebemos da sua água. Se o rio está se apresentando em forma de cachoeira, você tem que beber água de acordo com aquilo ali. Mas se o rio está embaixo, você tem que se curvar. Sabe o que isso fala? Fala sobre humildade. Eu já falei essa frase aqui, João Calvino dizia que a primeira grande marca do caráter cristão é a humildade. E talvez a marca da igreja dos nossos dias é o orgulho. Eu já conheço isso, pastor. Pelo amor de Deus, eu já tenho muito tempo de experiência com o Senhor, eu já vivi muita coisa com Deus, e por causa da sua experiência, por causa do seu conhecimento, você não se curva mais para beber da água do rio. O rio não vai se levantar para você. Por causa da sua experiência, por causa do seu orgulho, do meu orgulho, nós não vamos mais para debaixo da cachoeira. A cachoeira não vai descer não, meu amigo, vai beber lá. Se submeta ao Espírito de Deus, à liderança do Espírito, aquilo que Ele está falando. Aquele que tem ouvidos vai dizer as cartas, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não determinamos como a gente bebe dessa água, é o rio que determina. Do jeito que o rio se apresenta, nós bebemos. Mas o rio, especialmente naquelas culturas, uma outra característica é que o rio concede sustento. Todo mundo tem falado, né? Por uma vida, vi um congresso esses dias de uma determinada igreja e dizia assim: por uma vida cristã sustentável, que permaneça. Um dos grandes inimigos da igreja nos nossos dias é a inconstância.
E os rios, especialmente ali no Oriente, por onde eles passavam as grandes primeiras civilizações da história, elas se construíram a respeito do rio, porque o rio traz sustento. O rio ao redor dele traz fertilidade, as plantas crescem, as agriculturas se desenvolvem e ele sustenta. Ele permite que a vida subsista ao redor dele. Mas a gente fica reclamando que nós somos cristãos inconstantes sem procurar o rio. Não tem sustento fora do rio. Não tem vida sustentável longe do rio. Não tem vida sustentável de verdade com o Senhor, a parte da Escritura, a parte da vida do Espírito. Você e eu precisamos do rio. E por fim, as suas águas elas purificam. Até onde eu conheço, não dá para tomar banho sem água. E quando é a água do rio, maravilhosa. Limpa a sujeira. Retira as impurezas. Retira as manchas. Naamã, quando estava com lepra, ele é convidado pelo profeta sem nem ir se apresentar diante dele. Ele é chamado pelo profeta e diz: olha, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. E ele diz: eu podia fazer isso na minha terra. Mas aí, depois da insistência, ele obedece. E ele vai para o rio, mergulha 7 vezes e ele tem a sua lepra purificada. Você consegue perceber quantas coisas o Senhor Jesus nos ensinou quando Ele disse que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, meus irmãos? Está falando que a fonte, em primeiro lugar, é Ele, porque fluir não tem a ver com fonte, é o curso do rio. A fonte é Cristo. O lugar onde esse rio nasce é Cristo. Mas nós fluímos desse rio e todas essas coisas vão acontecendo ao nosso redor. Agora eu quero te lembrar da fábula, quer dizer, que eu contei no início da mensagem. Lembra da historinha do leão, que todas as vezes que ele ia beber da água, ele via ali um outro leão e ele ficava... Às vezes acontece isso quando a gente se aproxima do rio, que é o Espírito Santo. Nós vemos quem nós realmente somos. Nós vemos o nosso inimigo. Qual o maior inimigo do que nós mesmos? Nossas limitações. Agora eu quero perguntar para você hoje: será que você vai deixar que esse vislumbre do seu maior inimigo, todas as vezes que você se aproxima do Espírito e ele mostra, você é assim, o pastor não sabe, o irmão não sabe, mas você é assim, nós vamos deixar que isso impeça que a gente beba da água? Será que você vai deixar que as suas limitações, que os seus medos, que os seus maiores inimigos impeçam você hoje de beber da água do Senhor? Por isso que eu contei essa história do começo. O rio revela quais são os nossos maiores inimigos, qual é o nosso maior inimigo. Ele nos mostra como nós somos, porque o Senhor, o Espírito, conhece-nos como nós somos. Mas você vai deixar isso impedir você de beber da água do Senhor? Ela está disponível hoje. Eu quero especialmente convidar você, vamos ficar de pé.